Olá, começa agora o TV-TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. Reportagens e entrevistas especiais para aproximar você da Justiça do Trabalho. E no programa de hoje, professora vai receber horas extras por ficar à disposição de alunos durante o recreio. A notícia foi uma das mais comentadas na página do Tribunal no Facebook. Juízes auxiliares da presidência do TST falam sobre os projetos da Corte considerados prioritários pela atual gestão. Mães trabalhadoras, o que a lei garante a essas profissionais. Tudo isso e muito mais. O TV-TST está no ar. Na escola, todo mundo sabe, a hora do recreio é tempo de lazer e descanso, mas não para uma professora no Paraná. Ela provou na Justiça do Trabalho que durante o intervalo ficava à disposição tanto dos diretores como dos alunos e, por isso, vai receber horas extras pelo período referente à pausa. A decisão é da 7ª turma do TST. Professor de História, Alan passa a manhã toda na sala de aula. Relaxar? Só no recreio. E mesmo assim, ainda tira uns minutinhos para atender aos alunos. É um ambiente de descontração, que os professores se encontram, a gente conversa, tem normalmente algum tipo de lanche, a gente dá uma relaxada. Há abertura também nesse espaço para o contato com o aluno, uma conversa extra sala de aula, né? Marcos é professor de biologia há mais de 20 anos. Já começou a trabalhar sabendo que a dedicação seria praticamente em tempo integral. E ele não reclama disso. A nossa profissão de professor mesmo, ela exige alguns trabalhos extra classe mesmo, fora, como preparar uma aula, preparar uma boa prova, correção de prova. Isso tudo faz parte da nossa profissão. Então a gente já entra ciente de que nós estamos passando por isso. Então aqui, por exemplo, a gente conversa muito com os alunos. Pessoal, na hora do intervalo, o professor também lancha, o professor é ser humano, o professor... Então os próprios alunos respeitam muito isso. Raramente vem aluno com alguma coisa chamando o professor, é um respeito que eles têm. Mas uma professora de Curitiba, no Paraná, vai receber o pagamento de horas extras pelo período referente ao recreio. Na ação que ajuizou contra a escola, ela alegou que ficava à disposição dos alunos e dos diretores no intervalo entre as aulas. A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu sim que esse tempo deve ser considerado como de serviço. No Tribunal Regional do Trabalho, a conclusão foi a de que o período do recreio não deve ser computado na jornada de trabalho, porque a professora pode usar o tempo como quiser. Mas, para o ministro Vieira de Mello Filho, relator do recurso no TST, o intervalo não pode ser contado como interrupção de jornada, já que o curto tempo impede que a professora se dedique a outros afazeres. A matéria está sedimentada no âmbito do TST, razão pela qual eu estou dando provimento para reconhecer que o recreio constitui para o professor tempo à disposição do empregador e determinar o cômputo desse período como tempo efetivo de serviço e condenar as reclamadas ao pagamento das horas extraordinárias referente ao intervalo entre aulas. A decisão da 7ª turma do TST favorável à professora foi comemorada pelo Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares de Ensino do DF. O Simproep. É um reconhecimento e uma reivindicação antiga de todos os professores do Brasil. Então a gente comemora essa decisão como reconhecimento daquilo que a gente sempre disse, que os 15 minutos têm que ser remunerado. A notícia sobre o caso dessa professora no Paraná foi um dos assuntos mais comentados na página do TST no Facebook. Foram mais de 16 mil compartilhamentos e cerca de 250 comentários. Vamos ver alguns? O Thiago Silveira disse: o profissional deve ser respeitado em todos os âmbitos, super justa a decisão judicial. Já a Carla Maria comentou que tudo que for para a melhoria do professor está mais do que certo. Temos também um comentário
da Larissa Mesquita, que é professora e ainda acrescentou: realmente o tempo é pequeno e, em geral, ficamos atendendo alunos e outros assuntos da escola. Gostei da decisão. Curta você também a página do TST no Facebook, deixe seu comentário e acompanhe diariamente as decisões do tribunal. Acesse www.facebook.com/TSTJus. A Rádio Jovem Pan de São Paulo foi condenada a pagar diferenças salariais ao jornalista Milton Neves por acúmulo de função. O caso foi analisado pela Seção 1 de Dissídios Individuais. Milton Neves alegou no processo que durante os 33 anos em que trabalhou na Rádio Jovem Pan, acumulou as funções de comentarista, anunciador, esportivo e entrevistador. O jornalista disse ainda que participou de outros programas de esporte na rádio em que também fazia comentários. A terceira turma do TST manteve a decisão do TRT de São Paulo. Para o regional jornalista Milton Neves, também exercia a profissão de radialista antes mesmo da regulamentação da profissão em 1978. E, de acordo com essa norma, o profissional que acumular funções tem direito a um adicional de 40% no valor da maior remuneração salarial. A Jovem Pan recorreu à subseção 1 de dissídios individuais do TST para ser absolvida da condenação. O jornalista também recorreu para tentar aumentar o valor das diferenças salariais às quais teria direito de receber. Mas os ministros mantiveram a decisão da terceira turma. Segundo o relator do caso, ministro Aloísio Correia da Veiga, a decisão que reconheceu o acúmulo de funções não violou a jurisprudência do TST. Além disso, não foram apresentadas decisões do TST divergentes ao entendimento da terceira turma. Apenas se isso ocorresse é que os recursos das partes poderiam ser analisados. Com esse entendimento, a rádio vai ter que pagar as diferenças salariais ao jornalista. Deve ser confirmada a decisão que denegou seguimento aos embargos em face da ausência de contrariedade à súmula 275 no seu item 2, e da ausência de divergência entre o paradigma indicado e o acórdão embargado. Por isso que nego provimento ao agravo regimental. Convidamos o ministro do TST, Valmir Oliveira da Costa, para tirar dúvidas da população sobre questões trabalhistas. Confira. Meu nome é Daniel Nogueira e sou professor. Gostaria de saber se é o patrão que escolhe a data que o empregado tira férias. Como isso funciona? Depois de 12 meses de trabalho, o empregado adquire o direito às férias que são marcadas pelo empregador. Não é o empregado que marca as férias, é o empregador. Normalmente a empresa faz uma escala de férias, evitando que todos os trabalhadores tirem férias no mesmo período, e dentro dessa escala o empregado marca o período de férias e aquele que melhor interessa o empregador será escolhido como mês das férias do empregado. No próximo bloco, uma entrevista com os juízes auxiliares da presidência do TST, Adriana Pimenta e Renan Fagundes. Eles falam sobre os projetos nacionais da Justiça do Trabalho. Não saia daí, a gente volta já. Prevenção de acidentes de trabalho, combate ao trabalho infantil, processo judicial eletrônico, projetos nacionais considerados prioritários pelo TST. Acompanhe agora uma entrevista sobre esse assunto com os juízes auxiliares da presidência do tribunal, Adriana Pimenta e Renan Fagundes. Confira. Muito obrigado pela presença dos dois. Para a gente começar o nosso bate-papo, doutora Adriana, quais são os projetos considerados prioritários pela atual gestão? Bem, Rafael, inicialmente agradecemos a participação e, dentre outros, os projetos considerados importantes pela atual gestão do TST e do CSJT seriam o programa Trabalho Seguro, o programa de erradicação do trabalho infantil, a Comissão Nacional de Efetividade da Execução, além, é claro, do processo judicial eletrônico, o PJE. Agora, doutor Renan, como as frentes de trabalho foram organizadas para que as ações previstas tenham efetividade?
Rafael, essas frentes têm atuado de forma articulada e com uma dinâmica muito interessante. As comissões se estruturam no plano nacional, com gestores nacionais que vão pensar essa atuação de forma mais macro, mas nós somos um país gigantesco, com peculiaridades distintas em cada estado da federação. Então, essas comissões possuem também, em sintonia com a Comissão Nacional, os gestores regionais que representam as especificidades de cada tribunal, demonstrando onde aquele projeto poderá atuar de uma forma mais específica. Doutora Adriana, sobre a execução trabalhista, um dos gargalos da Justiça do Trabalho, eu gostaria que a senhora explicasse para quem nos assiste em casa o que é execução trabalhista e que ações estão previstas para acelerar a conclusão de processos nessa fase. Então, a execução trabalhista, Rafael, ela é uma fase processual em que, como eu disse, a pessoa que teve o seu direito reconhecido numa decisão judicial já transitada em julgado ou foi objeto de acordo, vai receber o crédito, né? Acontece que, embora o Judiciário do Trabalho seja reconhecidamente o mais célere, e nós nos orgulhamos muito disso, ainda é, como você bem pontuou, um gargalo para a Justiça do Trabalho. As estatísticas do CNJ e da própria Justiça do Trabalho mostram que apenas cerca de 30%, em média, são execuções que chegam a um bom termo. Isso é muito pouco, né? Isso, além de ser um desprestígio para o Judiciário do Trabalho, é frustrante para as partes, né? Então, nesse sentido, a ênfase que a Comissão Nacional de Efetividade da Execução procura, a exemplo do que já ocorreu em outros anos, essa é uma prática que vem desde 2011, vai procurar, basicamente, nessa administração, é tentar conscientizar os colegas da importância da fase de execução. E o nosso objetivo principal vai ser esse, a conscientização, buscar difundir entre os colegas a importância do uso das ferramentas que hoje nós temos para as pesquisas patrimoniais, como o Bacenjude, o Renajude, o Infojude, a importância de muitas vezes incluir os processos em pauta, chamar os devedores, ambas as partes, aplicar os artigos 599 a 601 do CPC, para que tentem conciliar, já que a conciliação também é uma finalidade do processo do trabalho, e nesse sentido vai, novamente dando continuidade ao que já aconteceu em outros anos, haver a Semana Nacional de Efetividade da Execução. Em 2014 ela será de 22 a 26 de setembro e o objetivo é esse, incentivar os colegas firmemente a incluir em pauta processos liquidados e não pagos, para tentar resolver, não só para melhorar a nossa imagem, que isso é bom, mas principalmente para que a parte receba o que é dela. E sobre a prevenção de acidentes de trabalho, nós mostramos no programa a campanha nacional voltada para o trabalhador rural. Que outras ações estão previstas? Pois é, como tribunal, o principal foco é fomentar a cultura da prevenção. A atuação normalmente do Poder Judiciário, quando se fala de acidente de trabalho, de doença profissional, é uma atuação para reparação, para indenização, e não se cultiva só com essa linha de atuação, essa cultura extremamente relevante, já presente na Política Nacional de Saúde e Segurança do Trabalhador, que é de prevenir. A ideia do Programa Trabalho Seguro é conscientizar as pessoas, conscientizar nas mais diversas esferas do setor produtivo do país, inclusive, como você bem pontuou, da questão do trabalhador rural, atuações de prevenção, de cautela, de segurança, que amenize esse impacto tão maléfico para a cultura do direito do trabalho brasileiro, porque no Brasil nós temos por ano mais de 700 mil acidentes do trabalho. É um número exorbitante, é um número preocupante e o Programa Seguro busca estabelecer no mais amplo nível essa conscientização para que esse número caia ano a ano. Outra luta que tem um apoio do TST é contra o trabalho infantil. De que forma o tribunal tem contribuído, doutora Adriana? O programa de erradicação do trabalho infantil, como o nome diz, busca medidas que possam contribuir para essa erradicação, né, para que não haja trabalho contrário à Constituição Federal.
como eu já pontuei, o colega Renan mencionou, é uma contribuição que nós damos enquanto Poder Judiciário. Basicamente, a nossa função seria julgar processos, mas quando se estabelece um programa de políticas públicas nesse sentido, o que se busca é conscientizar os colegas da importância do assunto e toda a sociedade, a atuação do juiz contra esse tipo de trabalho, nós que vivemos do mundo do trabalho. Então, como já falamos em relação ao trabalho seguro, seminários, materiais que são encontrados no nosso site, no site do TST, que demonstram quão maléfico para uma criança é trabalhar antes da época oportuna. Quanto mal faz a ela, quando ela virar um adulto, ela talvez não colabore como poderia colaborar com toda a sociedade, enquanto um trabalhador adulto, formado, porque ela não teve a chance de brincar, de estudar. Então, da mesma forma que o trabalho seguro, há gestores nacionais, que são colegas muito acostumados com esse tema, né? E há também os gestores regionais para disseminar entre os colegas de primeiro grau e de segundo grau nos respectivos regionais esse material, essa política, essa cultura de erradicação do trabalho infantil. E sobre o PJE, Processo Judicial Eletrônico, outro projeto nacional, em que fase nós estamos, doutor Renan? E o que deve ser feito para melhorar o sistema ainda este ano? Gostaria de ressaltar que o Processo Judicial Eletrônico é um projeto, um software desenvolvido exclusivamente pelo Poder Judiciário, uma plataforma web, visando a universalidade para que todo o público, de qualquer lugar que esteja, desde que consiga um acesso à internet, ele possa ter pleno acesso ao processo. E o desenvolvimento de funcionalidades voltadas principalmente à usabilidade que possa, para todos os usuários, seja do público interno do judiciário, seja do trabalhador, seja do advogado, todo o público externo, eles possam se sentir acolhidos por essa nova plataforma, porque estamos migrando de uma cultura do papel para uma cultura digital, com todas as dificuldades que essa migração possui, e isso ocorrendo num poder que normalmente é visto pela população como refratário a mudanças. E nós estamos caminhando a passos largos na migração para esse processo digital. Hoje nós estamos na versão 1.4.8, é uma versão que já agrega muitas funcionalidades, ela já torna esse trabalho dentro da plataforma digital do processo eletrônico um trabalho muito mais fácil, muito mais amigável para quem está operacionalizando o sistema e traz funcionalidades novas, tornando o processo mais ágil, mais célere. Isso contribui para que tenhamos uma justiça do trabalho cada vez mais efetiva e mais célere para a nossa sociedade. É isso, doutor Renan, doutora Adriana, muito obrigado pela participação de vocês. Nós é que agradecemos, Rafael. Muito obrigado pela oportunidade. Trabalho marítimo é assunto da súmula número 96 do TST. Veja o que ela diz. A súmula número 96 do TST diz: a permanência do tripulante a bordo do navio no período de repouso, além da jornada, não importa a presunção de que esteja à disposição do empregador ou em regime de prorrogação de horário, circunstâncias que devem resultar provadas dada a natureza do serviço. A súmula 96 ela foi editada para dirimir questões de tripulante que está à disposição do empregador, do comandante no caso, e ensejar possíveis horas extras em relação a essa sobrejornada ou então a prontidão, o sobreaviso que ele está ali dentro da cabine. Bem, a súmula ela diz que a presunção que ele esteja na cabine não quer dizer que ele esteja à disposição do empregador, no caso, o comandante. Assim, qualquer outro chamado que esteja dentro do artigo, das disposições do artigo, devem ser atendidas. Só que aquelas que forem efetivadas quando ele estiver dentro da cabine, além da sua jornada, não quer dizer exatamente o ensejar da hora extra. No próximo bloco, o que diz a lei sobre o controle de frequência do empregado? Saiba mais no quadro Artigos CLT. A gente volta já. Veja outras notícias que foram destaque no Tribunal Superior do Trabalho. Em comemoração ao Dia Internacional do Trabalho, o TST realizou uma palestra com o tema Prevenção das Lesões no Esporte.
A palestra foi dada por Paulo Lobo, ortopedista e coordenador do Departamento Médico do Brasiliense Futebol Clube. O evento contou ainda com a participação do tetracampeão mundial de boxe e deputado federal licenciado Acelino Popó e do ex-goleiro da seleção brasileira, Paulo Vitor. Está aberta no TST a exposição O Jovem e o Mundo do Trabalho, a evolução dos direitos do jovem trabalhador. Ela mostra a evolução da legislação que ampara o trabalho dos jovens, desde 1927 até hoje, além das mudanças e conquistas alcançadas. A mostra vai até o dia 23 de maio. O jovem, na verdade, se ele é jovem hoje, amanhã ele será um adulto e aquele que estará tomando decisão. Então, de fato, é interessante que seja uma exposição que mostre essa realidade a todos. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Barros Levenhagen, participou da abertura do 16º curso de formação inicial da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT. Para o presidente, esse curso propicia uma visão mais rápida e com maior intensidade do que é ser juiz. Ao todo, 54 juízes recém-aprovados em concursos públicos estão na turma. Só se aprende a ser um bom magistrado vivendo intensamente a judicatura. E agora estão no limiar dessa vida e ela se estenderá ao longo dos anos. Em comemoração ao Dia das Mães, o TST promoveu uma exposição de artesanato. Ao todo, 50 bancas ofereceram produtos diversos, como semijoias e bijuterias, artigos em porcelana e almofadas com pinturas exclusivas. O registro de ponto faz parte da rotina de milhares de trabalhadores. Mas e quando existe algum conflito na justiça? Quem deve comprovar o controle de frequência? Patrão ou empregado? Entenda agora no quadro Artigos CLT. A movimentação dos trabalhadores começa cedo. O registro do ponto manual ou eletrônico é obrigatório para as empresas de médio e grande porte. O assunto é tratado no artigo 74 da CLT, que diz: para os estabelecimentos de mais de 10 trabalhadores, será obrigatória a anotação da hora de entrada e saída em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, devendo haver pré-assinalação do período de repouso. A finalidade dele é pacificar, é dizer que o ônus é realmente do empregador para que não tenha nenhuma divergência. Apesar das regras estarem bem definidas, muitos casos chegam aos tribunais. Recentemente, uma empregada da Companhia de Energia Elétrica da Bahia, Coelba, alegou na justiça que de segunda a sexta-feira batia o ponto na empresa às 8 horas da manhã na entrada e às 9 horas da noite na saída. E apesar disso, ela conta que tinha direito a menos de 1 hora do intervalo entre a jornada e não recebia hora extra. Na terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, a Coelba argumentou que a empregada não teria direito às horas extras, já que trabalhava, na verdade, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Mas, segundo os ministros, a empresa não apresentou as folhas de frequência da trabalhadora que poderiam comprovar as afirmações. De acordo com o relator do caso, o ministro Alberto Bresciani, o artigo 74 da CLT e a súmula 338 do TST determinam que o registro de ponto é prova obrigatória para o empregador com mais de 10 empregados. Por isso, condenou a Coelba a pagar as horas extras à trabalhadora. Maio é o mês das mães e a tarefa, todo mundo sabe, não é fácil. Unir a função de mãe e trabalhadora é ainda mais complicado e é por isso que essas mulheres têm direitos especiais estabelecidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. Veja na reportagem. Todas as manhãs, o pequeno Bernardo tira uma soneca no colo da mãe, depois de curtir um passeio pelo jardim. A dedicação exclusiva de Giovana ao primeiro filho é possível por conta da licença maternidade. Ela é professora, trabalha com carteira assinada e, pela lei, teve direito a 120 dias de afastamento do trabalho para cuidar da criança, recebendo o mesmo salário.
Essa licença é fundamental pelo primeiro contato da mãe com a criança, pelas mães que optam e podem optar por esse lado, como eu, a amamentação e tudo mais. Eu acho que se não existisse essa lei, não seria impossível mesmo. Esta advogada explica que na iniciativa privada, a licença maternidade pode chegar a 6 meses, mesmo o período do serviço público. Tem algumas empresas que a gente até chama de empresa cidadã, que faz um convênio, na verdade recebe um benefício do governo, benefício fiscal, para conceder também esses 180 dias. A partir de 2009, as mães adotivas também passaram a ter direito à licença maternidade. As mães adotivas têm o mesmo direito com relação à licença maternidade, desde a guarda judicial, desde o termo judicial de adoção, até pelos 120 dias ou 180 dias, conforme o caso. E em caso de morte da mãe durante a licença, o benefício passa para o pai. O direito vale também para os casais homoafetivos. Se você tem 2 mães ou 2 pais, também é a mesma situação. Se um faleceu, o outro tem direito. Durante a gravidez, a empregada pode pedir remanejamento de função para preservar a saúde dela e do bebê. Se perder o feto, a trabalhadora com carteira assinada pode tirar 2 semanas de afastamento do serviço para se recuperar. A gestante tem também estabilidade no emprego a partir da confirmação da gravidez por meio de exame médico e não pode ser demitida até 150 dias após o parto. E as mamães que amamentam têm direito a 2 intervalos de meia hora por dia para alimentar a criança. Essa questão da amamentação já existe jurisprudência, já existem alguns entendimentos que têm se firmado no sentido de que até mesmo para a mãe que amamenta não com leite materno, mas através de mamadeira, enfim, também teria esse direito. A consolidação das leis do trabalho determina que toda empresa com mais de 30 empregadas acima de 16 anos ofereça um espaço adequado para elas deixarem os filhos até os 6 meses de idade. Já uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego dá a opção de substituir essa exigência com o pagamento de um auxílio creche, mas os detalhes desse pagamento são definidos nas convenções coletivas de cada categoria. Se tiver previsto em convenção coletiva, excelente. Em qualquer tipo de norma coletiva, convenção, acordo, os termos estão ali. A empresa tem que cumprir o que está na convenção coletiva. Se não tiver previsto em convenção coletiva, aí vai ficar uma questão de eventual discussão judicial sobre o tema. Qual o valor que a empresa teria que ressarcir, em que condições, em que termos. Poder trabalhar, ainda chegar em casa e ter aquele tempo de ficar com o filho é maravilhoso, é muito bom. E o TV TST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e também pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST e eu espero você. Até lá!